Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Álvaro e Ariadna se reconciliam. Bárbara e Olga flagram Álvaro e Ariadna juntos. Lino mata Calisto. Como será que o Eduardo e o Tadeu vão reagir ao saber que a Ariadna está apaixonada pelo Álvaro? Se liguem no resumo semanal da novela Vencer o Desamor, de 2 a 6 de janeiro de 2023, para vocês saberem em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Feliz Ano Novo! Desejo a todos um 2023 repleto de bênçãos, saúde, paz e muito amor. Que Deus abençoe a todos vocês e seus familiares. Segunda-feira, 2 de janeiro. Lino diz a Bárbara que também acha que seria bom encontrar os papéis de Joaquim, porque quando Ariadna vê-los, vai se dar conta de que está se metendo em uma investigação sem sentido. Bárbara diz que não sabe onde Joaquim guardou esses papéis, só se lembra que alguma vez há muito tempo ele mencionou um porão, mas não faz ideia de onde pode ser. Eduardo diz ao filho que sentiu muita falta dele. Tadeu pergunta o que o pai está fazendo ali. Eduardo diz que foi vê-los, que sente falta deles. Tadeu diz ao pai que gosta muito dele. Romena conta para João que Gael será entrevistado por videochamada pela Trend Media. A mãe de Jimmy pede para ele lhe falar como é a moça com quem está namorando. Jimmy diz à mãe que ela é muito bonita e estudiosa, mas não conta que Gemma está grávida. Linda acorda e pergunta à enfermeira onde o marido dela está. A enfermeira diz para Linda descansar, que o marido dela logo chegará. Pedro pede desculpas a Gemma. Gemma diz que se Jimmy acredita nele, então ela o perdoa. Eduardo diz a Ariadna que prefere depositar outra quantidade em dinheiro para ela, para lhe demonstrar que não é necessário seguir com a história da pensão. Ariadna concorda e diz que a única coisa que espera é que dessa vez ele cumpra com a sua palavra. Bárbara fica muito feliz ao ver Eduardo em sua casa. Jimmy pergunta a Gemma o que ela sente ao saber que vai ser mãe. Gemma diz que às vezes sente emoção, mas então logo se lembra que tem 15 anos e isso passa. Gemma diz que mesmo que ainda não saiba se vai ser um menino ou uma menina, ela fica muito feliz em saber que ali dentro dela há um bebezinho. Jimmy diz que espera que seja uma menina, tão bonita quanto ela. Eduardo diz à mãe que voltou para ficar e vai se aproximar pouco a pouco da Ariadna para resolver as coisas, até os dois voltarem. Bárbara apresenta Lino para Eduardo. Olga avisa Álvaro que Bárbara os convidou para uma reunião familiar e conta que Eduardo está no México. Olga diz a Álvaro que talvez Ariadna e Eduardo voltem, assim como os dois, e seria lindo. Álvaro não gosta nada do comentário dela. Tadeu diz ao pai que quer lhe mostrar o que faz na escola e também como aprendeu a contar para se acalmar. Olga diz a Lorena que Eduardo voltou e a Ariadna é tão estúpida que com certeza ele vai conseguir com que ela volte para ele. A Ariadna vai à delegacia para ter informações de Calisto. O delegado diz que já sabem que Calisto está na cidade e os seus agentes estão seguindo os passos dele. Ariadna sai da delegacia e Lino está de olho nela. Tadeu abraça o pai e diz que o ama muito. Eduardo diz que também ama Tadeu e por isso está fazendo de tudo para que a mãe dele e ele fiquem juntos como antes. Eduardo pergunta se Tadeu gostaria disso, mas o menino não responde, só diz que quer água. Muito preocupado, Calisto liga para Lino e diz que a polícia está o seguindo. Calisto diz para Lino escutá-lo bem e fala que se amanhã mesmo ele não encontrar o que os dois estão procurando e a polícia o pegar, ele vai contar tudo o que sabe. Lino diz a Calisto que não vai acontecer nada e manda ele parar de reclamar, porque os dois estão juntos nisso. Bárbara conta para Gemma que Lino e ela começaram uma relação, mas diz para ela não contar nada para ninguém, que é um segredo entre as duas. Tadeu diz à mãe que o pai disse que ela e ele vão ficar juntos como era antes e pergunta se isso quer dizer que os três vão viver juntos outra vez.
Ariadna diz ao filho que não, que acha que o pai dele disse isso porque falava de antes de ter ido vê-lo, ou seja, quando estava nos Estados Unidos. Mas depois desses dias, o pai dele vai embora de novo e ela ficará só com ele, como tem sido sempre. Tadeu diz à mãe que ela sim ele entendeu. Tadeu diz para a mãe não se preocupar, que tudo vai ficar bem, porque ele vai cuidar dela. A polícia começa a seguir Calixto. Ele corre, se esconde e consegue despistar os policiais. Calixto liga para Lino e exige que ele o esconda em algum lugar. Lino manda Calixto ir para um edifício que está em construção na frente do parque e fala que irá encontrá-lo lá. Durante o jantar, Bárbara diz que eles hoje têm que celebrar que o amor reina no seio daquela família. Olga diz que Álvaro e ela têm uma surpresa para a família e revela o sexo do bebê. Olga diz que se sente a mais afortunada do mundo e que pensou em colocar o nome da sua bebê de Lúcia. Lino chega ao encontro de Calixto. Lino diz a Calixto que a Ariadna está chegando muito perto deles, pois já encontrou a Yara e a Regina. Calixto diz que não interessa e o que quer saber é onde Lino vai escondê-lo. Bárbara agradece Olga e diz que se ela colocar o nome de Lúcia na sua filha, vai estar honrando o anjinho dela. Lino quer que Calixto assuma a culpa de tudo por ele. Calixto se recusa e diz que nunca faria isso. Lino diz que sabia que não era certo confiar nele e o mata com um tiro nas costas. Terça-feira, 3 de janeiro. Lino diz que Calixto morto vai ser mais útil para ele do que vivo. Lino diz: sabe, Calixto, esse gato já está cansado e só me falta um rato. Esse que me escapou uma vez. Um rato e esse jogo se acabou. Ariadna. Lino joga o corpo de Calixto em um buraco e vai embora. Hilda diz a Jimmy que a mãe do Emanuel ficou sabendo que uma aluna da escola está grávida. Hilda diz que a mãe do Emanuel faz parte da associação de pais e lhe disse que vai se queixar com o diretor. Hilda diz que apoia a mulher e pergunta se Jimmy sabe quem é a moça que está grávida. Sem graça, Jimmy não responde à mãe. Linda diz à enfermeira que precisa ver o esposo dela. Lino chega e Bárbara o convida para tomar um café com eles. Eduardo diz à mãe que não acha que seja prudente, porque o senhor é somente o inquilino. Lino não dá a mínima para o que Eduardo fala. Diz a Bárbara que será um prazer e se senta com eles. A enfermeira diz a Linda que Eduardo não atende o celular. Linda chora e diz que sabe que Eduardo a abandonou, a deixou. Ariadna recrimina Eduardo por ter falado para Tadeu que eles voltarão a ficar juntos. Ariadna diz a Eduardo que nunca vai voltar com ele e ela só o vê como o pai do Tadeu e nada mais. Eduardo diz que cedo ou tarde Ariadna vai se dar conta de que ele mudou, porque ele não vai deixar de demonstrar para ela que é outro homem. Ariadna diz que ele não precisa se esforçar, desde que se responsabilize por Tadeu e a esqueça por completo, ela se dá por satisfeita. Gael quer dar uma escapada com Daphne para que eles possam passar uma noite juntos. Daphne diz que não, que da última vez as coisas entre eles não foram bem e ela não quer deixar os filhos sozinhos outra vez. Gael se irrita, diz para Daphne ser sincera e pergunta se é por causa dos filhos que ela não quer ficar com ele ou se é porque ainda continua pensando no Nestor, porque está muito difícil ter que competir com o morto. Daphne diz para Gael tirar essa ideia da cabeça. Daphne diz que ter deixado Gael entrar na vida dela não significa que vai fazer o que ele quer e pergunta se ele amanhã vai pedir que ela se desfaça dos filhos dela. Gael se chateia e fala que se nota que ela não conhece, assim eles nunca vão se entender. Gael diz que é melhor eles conversarem outro dia e vai embora. Olga diz a Álvaro que quer ficar com ele. Álvaro diz que já disse para ela que precisa de tempo. Lino acompanha a Bárbara para receber a pensão de Joaquim. Eduardo diz a Esteves que por enquanto não quer saber nada da Linda. João conta para Gael que também vai ser entrevistado pela Trend Media. Eduardo reclama com Álvaro por ter convencido a mãe deles a derrubar a casa dela. Eduardo diz que é contra essa construção e que Álvaro se aproveitou para fazer o que queria porque ele não estava ali. Álvaro pergunta do que Eduardo está reclamando e diz que ele perdeu tudo que era seu por ter abandonado. Álvaro diz que Eduardo fugiu ao invés de fazer o que corresponde a um homem, dar atenção e cuidar da sua família.
Eduardo fica com raiva das verdades que ouve da boca do irmão e avança sobre ele. Isso mesmo, Álvaro. Coloca esse rato imundo do seu irmão no lugar dele. Gael separa os dois. Regina liga para Ariadna, diz que acabou de ver o vídeo de segurança que tem em sua casa e o Horácio estava vigiando a casa dela. Regina diz que não viu o rosto do homem, mas tem certeza que era ele. Álvaro diz a Eduardo que ele, gostando ou não, vão construir aquele condomínio. Eduardo diz a Gael e Álvaro que o que importa é que ele está de volta e disposto a retornar com Ariadna, a quem ele nunca deixou de amar. Que preguiça desse homem nojento. Faz o que faz e ainda acha que tem direito sobre a mulher que abandonou. Ariadna pede para Regina enviar as imagens do homem para o seu celular e avisá-la se ele voltar a rondar a casa dela. Daphne vai com os filhos na festa de despedida de Romena. Romena diz a Gael e Daphne que apesar de tudo que os três passaram, ela deseja o melhor para eles. Daphne escuta João falando com Gael sobre a entrevista que a Trend Media fará com eles. Muito animado, Gael diz que gostaria de trabalhar em Miami, porque se ele ficar ali, sua vida será bem sem graça. Daphne não gosta do que ouve e se afasta, sem dizer nada a ele. A Associação de Pais da escola reclama com o diretor por causa da aluna que está grávida. Uma mulher diz que essa menina é indecente e como se atreve a ir à escola. Gemma fica triste com o que vê e Jimmy a consola. Santiago começa a chorar. Daphne se preocupa ao ver que o filho está com febre e vai atrás de Gael para levá-los ao médico. Gael está distraído conversando com os amigos e não escuta Daphne o chamando. Olga diz a Álvaro que não vai suportar mais uma rejeição dele. Álvaro diz que esteve pensando que ela tem razão e se eles vão viver juntos outra vez, precisam tentar reviver essa chama que se apagou. Contente com o que ouve de Álvaro, Olga o beija e começa a tirar a roupa dele. Quarta-feira, 4 de janeiro. Álvaro não consegue ficar com Olga. Álvaro pede desculpas a Olga, diz que não queria falhar com ela, mas o corpo dele não reage como antes. Olga se mostra bem compreensiva, sugere a Álvaro que os dois passem o final de semana sozinhos e diz que ela vai cuidar de tudo. Gael encontra Daphne. Ela conta para ele que o bebê está mal, acabou de vomitar e tem febre. Gael se preocupa e diz que vai levá-los agora mesmo ao médico. Ariadna envia uma mensagem para Álvaro, dizendo que precisa de um conselho de amigo. Ariadna pergunta a Álvaro se está sendo egoísta por investigar o caso do violentador, sem pensar que isso pode ser perigoso para ela e mais ainda para Tadeu. Álvaro diz para Ariadna não se sentir culpada, que está fazendo certo ao se dedicar com paixão ao jornalismo e, além do mais, o Tadeu sempre é a prioridade dela. E uma mãe como ela jamais colocaria em perigo seu filho. O médico diz a Daphne e Gael que o bebê já está bem. Gael deixa Daphne e as crianças em casa e pergunta se ela não vai ficar chateada se ele voltar para a festa. Daphne não gosta, mas disfarça. Ela diz a Gael que não se incomoda, que é a despedida de Romena e ele deve estar com ela. Romena agradece aos amigos pela festa de despedida. Gael diz a Romena que as coisas entre Daphne e ele estão meio estranhas. Gael diz a Romena que ama Daphne, mas não sabe se está pronto para ser o pai dos filhos dela, porque os filhos para Daphne é o mais importante para ela. E por isso, ele nem contou para ela sobre a entrevista da Trend Media. Gael diz a Romena que espera que ela seja muito feliz em sua nova vida e a beija. Romena interrompe o beijo, diz a Gael que aquilo não está certo, que a Daphne é uma moça super valiosa, manda ele se cuidar, dá adeus e vai embora. Enquanto procuram no porão os documentos sobre a investigação que Joaquim estava fazendo, Ariadna e Gemma encontram algumas agendas telefônicas dele. Olga tenta convencer Eduardo a passar o final de semana com Ariadna, o filho, ela e Álvaro. Olga diz para Eduardo aproveitar para se aproximar do Tadeu, porque se estiver bem com o menino, também vai estar bem com a mãe dele. Eduardo se anima com a ideia. Eduardo fala sobre o passeio com Ariadna, Bárbara e Tadeu, mas não diz que foi a Olga que os convidou. Tadeu quer muito ir no passeio e pelo filho, Ariadna aceita. Bárbara avisa Lino que vai passar uma noite fora. Em Vale de la Plata,
Álvaro se surpreende ao ver Eduardo, Ariadna, Tadeu e Bárbara. Olga diz para Álvaro que só queria que eles passassem um fim de semana familiar. Ariadna pergunta por que Eduardo não lhe disse que Olga e Álvaro também estariam ali. Olga diz que Eduardo comentou com ela sobre a discussão que teve com Álvaro e ela pensou que aquele dia em família pode servir para os dois se reconciliarem. Gema comenta com Lino que Ariadna achou algumas agendas do Joaquim no porão. Daphne diz a Gael que já sabe que ele se candidatou para um cargo na mesma agência que Romena vai trabalhar, em Miami. Sem graça, Gael pergunta como ela soube. Daphne diz que escutou da própria boca dele durante a festa. Daphne diz que teria gostado muito se ele tivesse lhe contado que o seu sonho é fazer carreira em Miami, mas já viu que ele não teve coragem para lhe dizer. Gael diz que vai aproveitar, já que os dois estão sendo sinceros, e vai lhe dizer algo antes que ela fique sabendo pela boca dos outros, e conta que beijou Romena. Mas diz que não foi nada intenso. Ele deixou-se levar pelo momento, porque havia bebido demais. Daphne diz que Gael não ter lhe contado sobre Miami não a incomoda tanto. O que a preocupa é que já está claro que eles têm diferentes planos para suas vidas e não estão fazendo nada a respeito disso. Jimmy aproveita que Bárbara não está em casa e vai ver Gema. Gael diz a Daphne que é muito difícil a Trend Media contratá-lo e pede para ela esquecer isso. Gael diz que Daphne sempre vai tê-lo, tudo vai ser igual e que está disposto a amar os filhos dela como se fossem dele, assim como ama ela. Gema diz a Jimmy que quer muito ficar com ele, mas sente que não está preparada, porque pensa no que aconteceu com ela e não sabe. Jimmy diz que a entende, que a ama muito e não quer machucar e nem brincar com ela. Álvaro diz a Ariadna que não está disposto a deixar que ela volte a se sentir só nunca mais. Ariadna pergunta como ele pensa em impedir isso, se está com a Olga. Álvaro diz que os dois não são felizes se não estão juntos e que é uma estupidez ficarem separados. Álvaro diz que sem ela ele não pode e nem quer lutar. Álvaro e Ariadna se beijam e Tadeu vê os dois. Quinta-feira, 5 de janeiro. Álvaro e Ariadna veem Tadeu. Dino corre para longe e Tadeu vai atrás dele. Ariadna diz a Álvaro que vai falar com o filho e explicar tudo para ele, antes que ele fale com os outros. Lino se lembra de quando violentou Regina, Yara e uma outra mulher. Ariadna encontra o filho e pergunta o que ele viu. Tadeu diz: vi você e o tio Álvaro se beijando. Ariadna diz ao filho que o que ele viu entre o tio e ela, eles não fizeram com a intenção de machucar ninguém, mas só porque se amam de verdade. Eduardo se aproxima deles. Ariadna chama Tadeu para dormir e então ele diz ao pai: sabe o que a minha mãe estava fazendo aqui fora? Ela estava procurando Dino, mas nós não sabemos onde ele se escondeu. Eduardo chama Tadeu para procurar Dino. Os dois saem, deixando Ariadna apreensiva. Bárbara insiste em dizer que Ariadna deveria voltar com Eduardo, porque Tadeu tem uma condição especial e precisa da segurança de uma família unida. Olga diz a Álvaro que Bárbara tem razão, que Ariadna e Eduardo deveriam pensar primeiro no Tadeu e que Ariadna está sendo super egoísta. Irritado, Álvaro pergunta se Olga não entendeu que é impossível forçar alguém a amar outra pessoa somente porque é o melhor para a família. Tadeu pergunta à mãe por que ela não pode estar com seu tio Álvaro se o ama tanto. Ariadna diz que o tio dele não pode ficar com ela porque às vezes eles sacrificam a sua felicidade para estarem com seus filhos. Ariadna diz a Tadeu que ele é o mais importante para ela, mas o pai dele só pode ser amigo dela. Ariadna pede para Tadeu não contar para ninguém o que viu. Tadeu diz: e se perguntarem? Ariadna diz que se perguntarem para ele, ele não precisa mentir, pois não tem por que dizer mentiras. Lino entra na casa de Bárbara e vai até o quarto de Ariadna. Ele encontra as agendas de Joaquim, pega uma e sai da casa sem que o vejam. Álvaro envia uma mensagem para Ariadna perguntando como Tadeu e ela estão. Ariadna diz que até o momento Tadeu está tranquilo e ela espera que ele continue assim. Álvaro diz a Ariadna que decidiu terminar com a Olga porque não faz sentido tentar voltar a se apaixonar, porque já não sente e nem sentirá nada por ela. Lino fica furioso por não encontrar o que precisa na agenda.
O médico diz a Linda que nos exames que fizeram nela encontraram tranquilizantes. Linda fica surpresa. Ariadna diz a Eduardo que não vai deixar que ele use o Tadeu de pretexto para se aproximar dela e pergunta se ele não se dá conta de que o filho dela é a única razão para que ela o suporte. Álvaro coloca um fim em sua relação com Olga. Ele diz que não a ama e que vai arrumar suas malas para sair da casa dela. Olga não aceita o rompimento e diz que se ele cruzar aquela porta, pode esquecer dela, mas também da filha dele. Lino e Bárbara jantam em um restaurante e ele pergunta se ela não acha que é um bom momento para falarem à família dela sobre eles. Álvaro deixa claro para Olga que já tomou uma decisão e isso não vai mudar. Na hora de pagar a conta do restaurante, Lino finge que esqueceu a carteira e Bárbara diz que ele não precisa se preocupar, porque ela vai pagar. Ariadna percebe que está faltando uma das agendas de Joaquim e se pergunta quem pode ter pegado. Álvaro enviou uma mensagem para Ariadna dizendo que já terminou com Olga e eles marcam de se encontrarem no dia seguinte no apartamento dele. Sem vergonha, Eduardo Linguição Nojento diz a Esteves que ter a Ariadna comendo na sua mão e junto a ele não quer dizer que de vez em quando ele não vai dar suas escapadas. Pela manhã, Olga tenta fazer Álvaro desistir de sair de casa, mas ele não cede. Diz que haverá no escritório, onde espera que ela conduza tudo com profissionalismo e maturidade, ainda que ele também vai entender se ela decidir não seguir com a sociedade. Gael se sai muito bem em sua entrevista por videochamada para a Trend Media. Eduardo leva a Ariadna a um apartamento e diz que está pensando em comprá-lo para os três, para que ela, Tadeu e ele vivam ali, como sonharam tantas vezes. Olga diz a Lorena que nem morta vai permitir que Álvaro e Ariadna fiquem juntos. A Ariadna diz a Eduardo que já não é mais a mulher que deixava tudo por ele e pergunta por que ele não aceita de uma vez por todas, que não importa o que ele faça, ela jamais vai voltar com ele. Olga segue Álvaro até o apartamento dele. João é entrevistado pela Trend Media e deixa Gael mal. João diz ao entrevistador que Gael está desesperado para ir para os Estados Unidos porque quer deixar de ser pobre, levar a sua namorada e os filhos dela também para lá. Olga vê quando Ariadna chega ao apartamento de Álvaro. Álvaro diz a Ariadna que é muito importante para ele saber se ela está disposta a que os dois voltem, porque ele está morrendo por estar com ela. Álvaro diz que se eles voltarem, vão enfrentar a família e pergunta se ela correria esse risco. Ariadna diz que é claro, que ele é o homem que ela ama. Olga liga para Bárbara, diz que precisa da ajuda dela e é algo urgente. Álvaro e Ariadna se beijam e trocam carícias. Nesse momento, Olga e Bárbara entram no apartamento de Álvaro, flagrando ele e Ariadna juntos. Sexta-feira, 6 de janeiro. Furiosa, Bárbara dá uma bofetada em Álvaro e diz que é a mulher do irmão dele. Ariadna diz a Bárbara que quando Álvaro e ela se apaixonaram, o Eduardo já havia ido embora. Despeitada, Olga diz para Ariadna não se justificar. Bárbara pergunta desde quando Álvaro e Ariadna são amantes. Eduardo diz a Esteves que tem que ter paciência, porque sabe que com o tempo a Ariadna vai dizer sim para ele. Olga diz que Álvaro não pensou nela e nem na filha que eles estão esperando. Mulherzinha cínica, traiu um maridão desses e ainda se acha no direito de reclamar alguma coisa. Muito escrota. Fica com Eduardo, Olga, vocês dois se merecem. Álvaro diz a Olga que só voltou com ela pelo bem da filha deles, e ela sabia disso. Bárbara dá um sermão em Álvaro, diz que está decepcionada e vai embora. Ariadna diz a Álvaro que precisa falar com Eduardo antes que ele fique sabendo por outra pessoa. Álvaro quer acompanhar Ariadna, mas ela diz que isso tem que resolver só. João diz a Gael e Ivete que o recrutador da agência de Miami diz que se interessou muito no currículo dele e ele se saiu super bem. Álvaro diz para Olga aceitar e que ela queria que eles voltassem por puro capricho. Olga diz que Álvaro a conhece, o que é dela, sempre é dela, e ele não tem ideia do que ela sentiu quando descobriu que ele estava com a Ariadna. Álvaro diz a Olga que a Ariadna é uma grande mulher e ele decidiu terminar com ela porque já não a ama mais.
Álvaro recrimina Olga por ter levado a mãe dele até lá e diz que tudo o que ela queria era fazer mal, porque não conseguiu o que queria. Olga diz que se Álvaro está tão decidido a não voltar com ela, ela também está decidida a não se humilhar mais, mas manda ele prestar bastante atenção, porque isso vai ter consequências. Bárbara ofende Ariadna e diz que com certeza ela andou seduzindo Álvaro. Ariadna diz a Bárbara que ama o Álvaro como nunca amou ninguém e vai lutar por esse amor. Linda descobre que o número do celular de Eduardo já não existe. Linda pergunta se sua secretária tem visto o Esteves na empresa. A secretária responde que desde sexta-feira não vê Esteves. Linda fica intrigada. Álvaro liga para Ariadna, diz que passe o que passar, ele a ama e jura que os dois sairão disso juntos. Ariadna diz que também o ama e que de coração espera que nada disso possa separá-los. Bárbara conta para Lino sobre a relação de Álvaro e Ariadna. Lino diz a Bárbara que a entende perfeitamente e que ela conta com todo o apoio dele. Bárbara quer expulsar Ariadna da sua casa e conta para Gema e Daphne que ela está com seu filho Álvaro. Ariadna diz a Daphne e Gema que é verdade o que Bárbara disse. Álvaro e ela se amam. Daphne pergunta como Ariadna pôde se envolver com seu próprio cunhado. Bárbara e Daphne seguem julgando e criticando Ariadna. Ariadna diz a Bárbara que em uma semana vai sair da casa dela e nesse tempo manda ela não se atrever a tocar nas coisas dela. Gema demonstra seu carinho e apoio a Ariadna. Eduardo diz a Ariadna que enquanto viveu nos Estados Unidos se deu conta do quanto necessita dela e do Tadeu. Direto, Ariadna diz a Tadeu que não ama, que não precisa dele e que há outro homem na vida dela. Lino insiste com Bárbara para contarem à família dela sobre a relação deles. Bárbara diz a Lino que o que aconteceu com Álvaro e Ariadna fez ela pensar se vale a pena que os dois estão fazendo. Porque já está mais que claro que por amor as pessoas cometem muita estupidez e ela já cometeu muitas. Eduardo fica totalmente louco ao saber que Álvaro é o homem por quem Ariadna está apaixonada. Sozinho, Lino diz que Ariadna não pode ir embora daquela casa porque tem algo que ele quer. Lino diz que Ariadna vai ajudá-lo no que ele precisa e nem vai se dar conta. Furioso, Eduardo reclama e recrimina Ariadna por estar com o próprio irmão dele. Ariadna manda ele tomar muito cuidado com o que vai dizer e diz que não vai permitir nenhuma falta de respeito dele com ela. Ariadna deixa claro para Eduardo que não está disposta a sacrificar o melhor que tem tido na sua vida com um homem que de verdade a valoriza, como Álvaro, e vai embora, deixando Eduardo raivoso, cuspindo fogo pelas ventas. Ariadna avisa Álvaro que já falou com Eduardo. Bárbara diz que Álvaro é um traidor, e não só com a mulher dele, mas também com a família, com o irmão e o sobrinho dele. Bárbara diz que o pior é que Álvaro faltou com respeito com ela, que é a mãe dele, e ela está decepcionada com ele. Álvaro diz para a mãe entender que ele não traiu ninguém, e que foi o Eduardo que deixou a Ariadna, a abandonou. Bárbara diz que Álvaro está deixando a Olga pela qualquer da Ariadna. Álvaro disse que, como sempre, a mãe pensa que só ela tem a verdade absoluta. E está claro que qualquer coisa que ele diga, ela vai julgá-lo mal. Álvaro disse que a mãe é uma mulher intransigente e controladora. É realmente asfixiante. Bárbara não gosta das verdades que escuta de Álvaro e dá uma bofetada nele. Álvaro diz à mãe que não vai permitir que ela fale mal da Ariadna, que vai viver a sua vida como quer. E por mais que isso a incomode, essa vida é ao lado da Ariadna. Álvaro diz que nada vai fazê-lo mais feliz do que ir embora com a Ariadna. Bárbara diz que se Álvaro fizer isso, pode se esquecer dela. E pergunta se ele prefere a essa mulher do que a mãe dele. Álvaro diz à mãe que prefere a ele, que ela sempre pensa no que a Olga, Eduardo e ela querem. E para ele, ela nunca esteve. Álvaro diz à mãe que é o filho invisível dela. Daphne conversa com Gael sobre a relação entre Álvaro e Ariadna. Gael diz que Álvaro e Ariadna têm o direito de serem felizes. Daphne, chatinha, diz que acha Álvaro e Ariadna egoístas, que só pensam neles e não se importa com os filhos. Gael pede perdão a Daphne por corrigi-la, mas diz que no amor precisa ser um pouco egoísta e se deixar guiar por seus sentimentos. Álvaro diz à mãe que ela justifica tudo o que Eduardo faz, mas, com ele, ela tem sido cruel, egoísta, e que se por buscar a felicidade dele tem que escolher, então sim,
Ele prefere perdê-la e vai saindo. Bárbara diz que se ele for embora naquele momento, ela está morta para ele. Álvaro sai da casa da mãe, sem olhar para trás. Olga diz a Bruno que vai acabar com a sociedade entre Álvaro. Gemma e Jimmy chegam na escola e encontram a associação de pais fazendo uma manifestação, exigindo que a aluna grávida seja expulsa da escola, porque é uma má influência para os filhos deles. Eduardo chega na casa da mãe, encontra Álvaro, avança sobre ele e o chama de traidor. Bárbara e Lino tentam separá-los. Sem querer, Álvaro acaba acertando um golpe em Lino. Bárbara pergunta se Lino está bem. Lino aproveita a situação para expor a relação entre eles e diz: "Sim, eu estou bem, meu amor." Eduardo e Álvaro ficam surpresos ao escutarem Lino chamando a mãe deles de meu amor.